Vamos continuando o raciocínio. Aqui um pouco do processo de síntese proteica muscular. Olha só, gente, um complexo que é importante aqui no processo de síntese muscular é esse complexo que é chamado de mTOR, né? Então, o que é que acontece? Ó, quando o mTOR ele é estimulado, ele dá início ao processo de síntese proteica através do estímulo a proteínas ribossomais. Vocês lembram aí da época lá como é que é o nome daquela disciplina mesmo de parte de célula, assim, que vê a citologia, Não. Citologia. Citologia, né? Citologia. Pronto, citologia ali você vê aquele funcionamento, aí tem a mitocôndria, tem os ribossomos. Você vai lá nos ribossomos, o que é que vai acontecer, ó? O sequenciamento dos aminoácidos. Então, uma proteína não é formada de aminoácido, então o mTOR ele vai estimular o início do sequenciamento dos aminoácidos, ó. Aquela proteína lá que vocês viram, que é os filamentos de actina e miosina, ali é uma sequência de aminoácidos, é uma estrutura. Então, o mTOR ele vai dar início a esse processo, vai começar ali a sintetizar. Rapidinho vai juntando as pecinhas ali, onde começa, é a partir do estímulo desses genes. E aí, olha só o que é que inicia o estímulo desses genes, ó, o processo de contração muscular. O processo de contração muscular, ele gera o estímulo a esses genes que vão dar início ao processo de síntese proteica muscular. Mas além disso, você também tem hormônios, ó, como por exemplo, o IGF-1 é um hormônio que vai estimular essa cascata de início ao processo de síntese proteica. Nutrientes como a leucina, olha só, aminoácidos, leucina. A leucina ela também estimula o mTOR a dar início ao processo de síntese proteica. A insulina também pode gerar esse estímulo. Alguns parênteses aqui que a gente vai falar ao longo da aula de hoje, né? Então você vê que tem alguns fatores que podem dar início ao processo de estímulo aí de síntese proteica muscular. Agora eu vou falar para vocês, ó, qual é o principal fator limitante para o aumento do estímulo no processo de hipertrofia, no processo de ganho de força, a partir de um treino, né? Qual é o principal fator limitante? É um processo que é chamado de estímulo mecânico. Então, olha só, gente, o estímulo mecânico é por onde tudo começa. Quanto mais forte é o estímulo mecânico, maior é o estímulo para esses genes que dão início ao processo de hipertrofia. Quanto mais forte o estímulo mecânico, maior é o estímulo para hipertrofia, para o ganho de força, para o ganho de músculo. Então, tudo começa a partir do estímulo mecânico. Por exemplo, eu posso aqui tomar leucina, eu posso tomar whey protein, eu posso comer proteína de uma forma adequada. Se eu não estiver treinando, eu não vou ter um ganho de força. Vocês concordam comigo? Então, tudo começa a partir do estímulo mecânico, certo? Estímulo mecânico. Gente, esse aqui é o principal fator limitante, tá? Então, o que é que faz um paciente parar de desenvolver o músculo? O que é que faz um paciente não conseguir mais hipertrofiar? É o consumo calórico? Não. Na verdade, é a capacidade que ele tem de gerar um estímulo mecânico além do que ele já vem gerando. Porque assim, gente, o estímulo mecânico ele acontece quando você coloca um esforço, seja em relação ao volume que você pega, ou seja, a quantidade de séries que você faz, ou em relação à quantidade de peso que você pega. Aí um profissional de educação física tem que mexer nessas variáveis do treino, mas o estímulo mecânico ele ocorre quando você consegue progredir no exercício. Então, por exemplo, ó, quando eu começo a treinar e eu tô ali pegando 10 de cada lado no supino reto, por exemplo, aquilo ali vai ser um estímulo mecânico muito forte para mim no começo. Mas se eu tô há 2 meses treinando com aqueles mesmos 10 quilos de cada lado, com aquele mesmo perfil, aquilo ali já não é mais um estímulo mecânico. O meu músculo ele já consegue levantar aquele peso sem gerar uma perturbação intramuscular. Então o que é que vai acontecer? Eu não vou ter estímulo daqueles genes que estão relacionados com aumento de força, com aumento de síntese proteica, né? A gente não vai ter a melhoria no desempenho, certo? Então, a melhoria no aparato muscular. Então, você não vai ter a adaptação do treino. Então, o nosso atleta, né, o nosso paciente que quer ganhar força, que quer pegar mais peso no supino, mais peso no agachamento, que quer ganhar mais massa muscular, ele precisa se colocar numa situação de evolução constante no exercício físico. E o principal fator limitante, olha o que eu vou falar para vocês, eu tenho 10 anos de experiência. O principal fator limitante para o ganho de músculo não é o consumo calórico. O principal fator limitante para o ganho de músculo é a capacidade de progredir no exercício físico. Olha só como isso é interessante, ó. E muitas vezes isso vai depender do consumo calórico, né? Vai depender do consumo de carboidrato, que é o que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Mas muitos pacientes comem muito e não conseguem evoluir o físico. Por quê? Porque eles comem muito, mas não vão evoluir no treino. Porque evoluir no treino não depende só de comer muito. Evoluir no treino vai depender também da prescrição de treinamento, da
orientação que o teu paciente tem. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, ó, tenham profissionais de educação física que vocês confiem. O profissional de educação física é o principal parceiro do nutricionista, não é médico, não é fisioterapeuta, não é nutrólogo, endocrinologista. O principal parceiro do nutricionista é o profissional de educação física. A dobradinha que mais gera resultado para qualquer perfil de paciente, seja um obeso, seja um paciente que quer chegar no nível atlético de composição corporal, é um trabalho multidisciplinar entre nutricionista e profissional de educação física. São os dois principais atores ali. E um é tão importante quanto o outro. Não existe isso de um ser mais importante. A dieta é mais importante. Na verdade, um é tão importante quanto o outro. Se você pega um profissional de educação física bom, ele vai saber conduzir o teu paciente a um estímulo mecânico constante, a partir de uma correta administração das variáveis do treino, como volume, intensidade, carga, tipo de exercício. Esse fato de gerar um estímulo constante vai gerar melhorias a nível metabólico constante. O teu paciente vai responder muito melhor à dieta, porque ele vai ter um metabolismo melhor, ele vai ter mais gasto calórico, ele vai ter mais genes que estão relacionados com o processo de síntese proteica ativados por um treino bem feito e, consequentemente, ele é um paciente que vai responder muito melhor à dieta. Se você pega dois pacientes que têm o mesmo potencial genético, que estão comendo exatamente a mesma coisa, e um está bem orientado em relação ao treino e o outro está mal orientado em relação ao treino, o que está bem orientado vai voar na frente do que está mal orientado, vai fazer toda a diferença. Por isso, eu já sei, como eu falei para vocês na live de segunda-feira, eu tenho profissionais que eu já sei que são melhores do que outros aqui. Eu já entendo isso, porque como eu tenho 10 anos de profissão, eu já consigo observar o nível técnico dos profissionais de educação física através do próprio resultado que eles geram com os meus pacientes. Então, quando eu comecei a perceber que existia uma diferença gritante entre um profissional de educação física e outro, quando eu comecei a ver essa relação, eu comecei a prestar atenção quais eram os melhores da minha cidade, os melhores da minha região, e a partir daí eu fui indicando para eles, e dessa brincadeira eu tive muitos casos de sucesso. E aí vem o binômio, ó. Ele começa a ver, caramba, o Davi é bom, e o nosso trabalho está casando muito, eu vou indicar os meus alunos para ele. E assim, eu já tive vários profissionais de educação física que indicaram todos os alunos que eles tinham para mim. Isso mudou muito a minha rotatividade no consultório, e a gente conseguiu gerar resultados incríveis aqui, e isso chamou mais paciente ainda, porque resultado incrível traz mais paciente. Então, o profissional de educação física é o teu principal parceiro. Encontrem profissionais de educação física da confiança de vocês e façam ali, estreitem os laços com esses profissionais, beleza? Fica a dica prática aí para vocês.